aleluia. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do outro lado começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão um lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos, que serão primeiros, e primeiros, que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor cumpre sempre suas promessas. 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 É isso mesmo que nós estamos cantando. O Senhor cumpre sempre as suas promessas. Nós estávamos diante de um falecimento muito doloroso. O Tiago, um rapaz novo, começando o seu curso de filosofia, portanto a caminho do sacerdócio, e foi doloroso demais, vocês não imaginam. Claro, vocês imaginam sim, mas para a gente, para mim especialmente, muito doloroso. Ver um filho morrer é muito duro. Quem já teve filho morrendo, mãe vendo filho morrendo, pai vendo filho morrendo, é muito doloroso. E de maneira trágica, num acidente, num abrir e fechar de olhos, ele já não conseguiu mais sair da Kombi. Mas diante daquela situação, olhando para os outros, especialmente o William, que estava mais grave, o Senhor nos deu uma promessa. Há um salmo na Bíblia, claro, na Bíblia, né? Se é salmo, é da Bíblia. O Salmo 117, que nos diz, desculpe que eu peguei agora na hora, isto é obra do Senhor, um prodígio aos nossos olhos.
A mão direita do Senhor fez prodígios. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas viverei. William, essa foi a palavra a respeito de você. Não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor. Para narrar as obras do Senhor. Gente, não é brincadeira. Eu vou repetir. A mão direita do Senhor fez prodígios. Não tinha feito ainda. Nós não víamos nada. Só vimos o risco, só vimos o perigo. Só vimos a possibilidade de morte. E depois da morte do Tiago, os médicos diziam naquele mesmo dia, naquela mesma noite: fiquem com os celulares ligados para os pais, para os nossos, porque pode acontecer um óbito nessa noite. Você sabe que óbito é morte, né? Pode acontecer um óbito nessa noite. Mas a palavra de Deus era mais forte do que os fatos, do que aquilo que se via. E nós acreditávamos na palavra do Senhor. A mão direita do Senhor fez prodígios. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, William, não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor. Para narrar as obras do Senhor. Eu prefiro que a Heloísa, que acompanhou todos esses acontecimentos muito de perto, ela estava lá logo depois do acidente, e o William, venham eles mesmos e narrem um pouco daquilo que aconteceu. Venham cá. Lázaro, quando saiu do túmulo, teve que fazer um grande esforço, porque estava todo enfaixado. Algumas faixinhas ainda ficaram, que ele precisa de auxílio, mas é só isso só. Estão vendo que ele já está vestido com a veste, então é mais uma esperança. Te veremos sacerdote. Amém. Então, padre, como o senhor foi narrando, nós chegamos lá, eu cheguei junto com a família no dia seguinte, a família que está ali, e que vivemos juntos esse tempo. Eu cheguei lá, a notícia que nós tínhamos é que a pressão do William era inaudível, ou seja, não se conseguia verificar a pressão arterial dele. O caso dele era gravíssimo. E chegando na cidade de Pádua, onde ele se encontrava politraumatizado, ele tinha fratura no rosto, ele tinha fratura nos arcos costais, nas costelas, 2 perfurações no pulmão, drenos no pulmão, 2 fraturas na medula, na T12, na torácica, número 12, e na lombar, número 3. Não reparem, porque ela é enfermeira alto padrão, então fala em termos científicos. Bem, isso é por conta do padre Jonas. E então o estado dele era gravíssimo. Estava entubado, sedado, muito inchado. O William ficou 3 vezes maior do que ele é. As pessoas no hospital diziam depois: nossa, eu imaginava ele um homem muito maior, porque ele ficou bem, muitos hematomas. E foi nesse estado que nós encontramos o William, lá em Pádua. E lá o recurso não era o suficiente para as necessidades do William. E a nossa luta primeira foi transferir o William. Então, ele precisava de uma certa condição física para ser transportado para um hospital melhor, que é em Itaperuna.
E nós ficamos nessa luta uns 2 dias. 2 dias, Sabrina? 3 dias. 3 dias e aí conseguimos transferi-lo para um hospital melhor. Chegando lá, com essa transferência, ele agravou de novo. Ele fez uma pneumonia. Depois evoluiu para uma sepsemia. É uma infecção generalizada. Um quadro séptico ele fez. Depois conseguiu, com muita medicação e muito antibiótico, sair dessa situação, mas a febre não cedia. Ele fez depois ele fez uma infecção intestinal, uma colite. Depois ele fez novamente uma complicação pulmonar por causa dos aparelhos. Precisou fazer uma traqueostomia. Depois ele fez de novo uma infecção pulmonar. Enfim, depois de tudo isso, a gente achava que ele estava bem, ele fez uma complicação renal, precisando de hemodiálise. Primeiro uma hemodiálise contínua, onde ele ficava na máquina o tempo inteiro. Depois optaram por uma hemodiálise intermitente. Faziam 4 horas e paravam. Mas tudo isso, eu preciso dizer que esta é obra do Senhor, admirável aos nossos olhos. Foram dias de muito sofrimento, foram dias de muita luta, mas de muita confiança. Essa palavra que o Senhor trouxe do Salmo era o que nos sustentava. Não a palavra, mas eu dizia para a Sabrina, que é a irmã do William: Sabrina, eu não sei, mas eu tenho uma certeza que ele não morre. Nós vamos lutar, nós vamos rezar, nós estamos juntos. E nós sentíamos esse sustento da oração da comunidade, do povo, das pessoas. Nós fomos abraçados por aquela cidade, cuidados. Deus cuidou de nós, cuidou do William. Então, eu preciso dizer que Deus fez maravilhas. Havia uma graça. Eu dizia para o William isso. Nas noites que ele me punha em pé a noite inteira, que eu não podia nem eu sentava, ele batia a mãozinha assim, vem aqui. E eu dizia: meu filho, tem uma graça para você. Aguenta firme, porque tem uma graça. Segure a graça de hoje. Hoje Deus tem uma graça de sustento para você. Hoje nós vamos vencer. Passou mais um dia, está acabando, está acabando. E era esse impulso de confiança e de fé em Deus que nos sustentou e que trouxe o William para nós. E que hoje precisa nos sustentar com relação ao Felipe. Amém. Eu não lembro de muita coisa. Tudo que eu sei que me contaram. Porque eu estava em coma. Mas uma coisa que o Fabinho me disse é o que o senhor trouxe, que no dia do acidente, à noite, os médicos deixaram eles entrarem para se despedirem de mim, porque eu ia morrer naquela noite, porque a pressão estava 0. E o que ficou no meu coração é aquela palavra que o senhor me mandou de Lázaro, que essa doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Exato. E foi o que aconteceu, Padre. Para a glória de Deus, muitas pessoas, depois disso tudo, se aproximaram de Deus. A comunidade passou a rezar mais, a minha família. Muitas pessoas se converteram, muitos testemunhos chegaram de pessoas que mudaram de vida a partir do nosso testemunho, a partir do que aconteceu com a gente. Naquele 7 de setembro, quando o senhor lançou o SOS, foi quando o médico disse para minha irmã que eu já estava tomado pela infecção. E o senhor disse naquela homilia: dai-nos o Padre William. O senhor lembra? Se me lembro. E o senhor sempre gosta de dizer para nós lá em casa que no coração de Deus nós já somos padres. Exatamente. Deus quis e Deus quer o Padre William. Eu quero agradecer o povo de Deus, a minha comunidade, a minha família, mas o Senhor em especial, porque foi a fé do Senhor que contagiou esse povo.
Naquele dia da infecção, o Senhor viu o que ninguém via. O que a minha família não via, o que a comunidade não via e nem os médicos viam. Para os médicos já não tinha muito o que fazer. Mas o Senhor é um homem de fé e a sua fé contagiou a todos. Deus nos dará. Amém. Deus deu o milagre e nos dará o Padre William. Amém. Conta do seu osso. Que parte é essa? Esse osso aqui do rosto. Isso. Esse foi um grande milagre, porque no acidente quebrou esse osso aqui abaixo do olho esquerdo e Na verdade, esmigalhou, né? esmigalhou. E a tomografia que fizeram mostrou todo quebrado. E quando vieram os médicos fazer o toque, o exame, eles viram que não tinha nada. E eles falavam assim, mas eu não estou entendendo. O padre Roger estava lá na hora. E eles falavam, mas eu não estou entendendo, porque a imagem mostra todo quebrado, mas o seu rosto está perfeito. Esse, como o senhor disse, foi um dos milagres de primeira classe. Primeira classe. Sem tratamento. Graças a Deus. E você o refere para quem? Esse milagre? Para quem? É. Para o Beato Padre Vitor. Pelo Beato Padre Vitor. Da minha terra. Amém, da sua terra. 3 pontas. Deus abençoe, William. Abraçarei Padre William. Logo depois. Padre, eu dizia para o William, na véspera dos médicos irem lá à noite, eu disse para ele assim, William, não se preocupe, Deus trabalha no silêncio. Sim, verdade. E ele trabalhou verdadeiramente no silêncio. Vocês viram, muito obrigado a vocês, vocês viram, foi um prodígio após outro prodígio. Eles narraram com simplicidade, mas por várias vezes as notícias eram que o William corria risco de vida. E o Senhor o fez. Foi aquela palavra que eu narrei. E ele citou, e eu quero trazer aqui, quando Lázaro estava muito mal, muito doente, as irmãs de Lázaro mandaram um recado para Jesus, que estava num lugar meio distante. E o recado delas foi esse: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. E a resposta de Jesus foi esta: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Graças a Deus, eu tive a graça de me apoiar nesta palavra e dizer para o William e para os demais que estavam com ele, para dizer para os seus pais, esta enfermidade não causará a morte e não causou, glória a Deus, mas tem por finalidade a glória de Deus, glória a Deus, por ela será glorificado o Filho de Deus, glória a Deus. Mas nós temos um prodígio ainda a ser conquistado. Venha Felipe e a Marcela também, porque vocês vão ver agora já o Felipe com o braço na tipoia, necessitado ainda de uma cirurgia que acontecerá nessa quinzena. Queria Marcela, isso Marcela. Deus te abençoe. Narre, por favor. Bom, nós estivemos ontem no neurocirurgião, especialista em plexo braquial, que está cuidando do caso do Felipe em São Paulo. E o que ele nos disse é que o tipo de lesão que o Felipe teve foi o tipo de lesão mais grave que ele poderia ter. Nessa região?
sempre nas lesões de plexo, geralmente acontece a nível de braço. No caso do Felipe, os nervos foram arrancados da medula, a nível da coluna mesmo. E aí o que ele diz? Que nesses casos não tem como aproveitar a inervação ali a nível de medula e fazer uma reconstituição. Então será preciso utilizar nervos de outros músculos, né, a nível de trapézio, de diafragma, para poder auxiliar e ajudar nessa reconstituição do plexo. E aí ele foi dizendo, né, dos movimentos que ele tem em mente para o Felipe, que é abrir o braço levemente, e a flexão, que é o que nós chamamos de movimentos funcionais. Mas eu fiquei muito intrigada e aí eu perguntei para ele, eu falei assim, doutor, o senhor não vai tentar uma inervação a nível de mão, de flexão, de extensão de punho? Mexer a mão, né? Isso. E ele disse, tudo vai depender de quando eu abrir. Se quando eu abrir, eu conseguir mexer no plexo do lado esquerdo, conseguir dissecar algum nervo ali, eu vou tentar sim. Mas eu quero que nós trabalhemos com o pé no chão, Felipe, falou para o Felipe, e hoje o que nós temos em mente para você é um movimento de abdução e de flexão do braço. Mas, quando eu mandava o áudio ontem para o conselho, eu lembrei da primeira consulta que nós fomos com o Felipe, nós ficamos 2 dias em São Paulo, e no momento de oração, o Senhor nos dava uma palavra, de Ezequiel 37, muito clara, que eu resisti muito em proclamar, que dizia, te darei nervos, porei em vós carne e te revestirei de pele. Que hoje, olhando o caso do Felipe, é tudo o que ele precisa. Ele precisa de uma reconstituição de nervos, mas ele precisa de uma boa musculatura e ele precisa de uma sensibilidade a nível do braço que ele também perdeu. E ontem, quando eu mandava o áudio, eu falava, eu acredito que agora é a hora de clamarmos o milagre. Porque diante da ciência ficou claro das impossibilidades. Mas nós temos um milagre aqui, sim, que é o William. Certo. E que nos ajudará a clamar por esse milagre também no braço do Felipe. Perfeito. Porque eu acredito nesse milagre. Se Deus levantou um corpo inteirinho, o que ele pode fazer? O que ele não pode fazer com um braço apenas? É isso mesmo, padre. E eu proclamo a mesma coisa, Felipe. Claro, o seu caso não é de morte. O seu caso é de vida. Mas eu proclamo uma outra palavra que está na carta aos Hebreus, que nos diz, meu justo viverá pela fé. Felipe, você é um justo. Claro, todos temos defeitos, falhas, mas você é um justo. Está no caminho da justiça, você quer ser padre, você está se aproximando. Meu justo viverá pela fé. Porém, se desfalecer, meu coração já não se agrará dele. Então, não desanime em momento nenhum. Em momento nenhum, porque é palavra de Deus. A palavra de Deus é completa. Por um lado ela diz, meu justo viverá da fé. Porém, se desfalecer, que ao mesmo tempo quer dizer se desanimar, meu coração já não se agradará dele. Mas aí vem a resposta da palavra de Deus. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Você quer fazer o favor? Deixa o seu microfone aí. Tira o braço do Felipe da tipóia. Me desculpa, meu filho, mas é bom que o povo veja tudo. E eu proclamo mais uma vez a palavra. Não somos absolutamente de perder o ânimo. Não somos de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Somos de manter a fé para a nossa salvação. E o que vamos fazer também na sua situação é manter a fé. Vocês veem, o braço dele não tem movimento.
não tem movimento, não tem sensibilidade. O Felipe não sente, mas eu disse, segura o microfone e põe na minha boca. Eu disse: Felipe, eu vou ver você levantando a hóstia consagrada e o cálice com as duas mãos. Meu filho, essa é a minha fé. Esta fé que está narrada aqui no livro da carta aos Hebreus. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Diga agora o que você quiser dizer. Como nós estamos numa missa de ação de graças, eu queria agradecer a Deus por estar vivo, já que no primeiro dia que eu cheguei no CTI, o médico disse que com a pancada cortou uma veia do meu pescoço e eu deveria ter tido um AVC, e com a pancada também fraturou. Diz sobre a coluna cervical. Ele teve abaulamento em 5 discos da coluna cervical. E eu explicava para ele que foi um abaulamento bem grande. Então, que ele poderia também ter lesado nervo aqui e ter ficado tetraplégico. Então, que isso já é um milagre. Então, louvar a Deus por esse milagre de estar vivo hoje. E agradecer a todo o povo de Deus que rezou por mim incessantemente. Povo que está em casa, as pessoas de todo o Brasil que rezaram por mim. Sobretudo, eu quero agradecer a minha comunidade, que o tempo todo esteve com os joelhos no chão, rezando por nós. E a minha comunidade que também fez com que eu me sentisse amado. A minha comunidade que me deu força. E que nós sejamos sempre essa comunidade de amor e adoração, uma comunidade que se ama, uma comunidade que não deixa o outro caído. E esses dias o padre Jonas me chamou na casa dele para rezar por mim, e durante a oração ele pedia ao Senhor, isso me emocionou muito, e ele pediu ao Senhor: Senhor, que se alguém tiver que ficar com o braço atrofiado, que fique o meu. Que o meu braço atrofie no lugar do Felipe. E nesse momento eu vi um pai que está disposto a dar a vida pelo filho, a dar o próprio braço pelo filho. Isso me emocionou porque eu me questionei: será que eu teria coragem de dar o meu braço por alguém? Por algum irmão? E o Padre Jonas nos dá esse exemplo de alguém que está disposto a dar a vida e talvez o próprio braço para salvar um filho. E eu lembrei daquilo que nós cantamos na nossa canção do compromisso, em 2 de fevereiro, de que nós queremos dar a vida pelo irmão. E que, a exemplo do nosso fundador, eu quero estar disposto a dar a vida pelo irmão. Porque depois dessa lesão, não por causa da lesão, mas por causa de todo o amor que a minha comunidade depositou em mim, hoje eu me sinto um homem realizado e mais feliz por viver em comunidade. Por isso eu quero dizer aqui que eu amo a minha comunidade e eu amo viver em comunidade. Amém. Amém. E eu termino como comecei: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus a vosso respeito. Gente, aqui é um segredo. Nós estamos dando graças por uma cirurgia que não foi feita, cujo resultado nós ainda não sabemos. Mas quando nós damos graças pela fé, o Senhor realiza a sua obra. Aprendamos a fazer isso, a dar graças em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus a vosso respeito,
em Cristo Jesus. Dando graças, o Senhor age. Muito mais do que pedir, dai graças. Eu dei graças pela vida do William e o William está vivo. Eu estou dando graças pelo braço e pelo plexo do Felipe, e o Senhor vai dar a ele o movimento do plexo, o movimento do braço, o movimento da mão, porque Deus é fiel. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!